Foi? Foi. Acho que agora foi. Obrigada. Boa tarde. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre as estruturas de repetição, só que agora falando sobre alguns comandos que a gente pode usar nessas estruturas e sobre vetores. Então, sobre os comandos que eu vou falar, que a gente pode usar nas estruturas, são os comandos de controle de repetição. Primeiramente, eu vou falar do break. O comando break, com ele, é possível a gente terminar imediatamente a execução de um bloco que está sendo repetido e sem necessidade de esperar para a sua variação. Então, ele faz a repetição, repete o bloco, e quando você executa o break, ele para a execução daquela repetição sem fazer a próxima variação que faz com que a repetição aconteça. Esse comando ele é útil para interromper a execução e quando fica evidente os próximos resultados. Então, assim, quando eu estou fazendo um programa, eu estou repetindo várias vezes um bloco, e quando eu percebo que, em um determinado momento, naquela repetição, eu não preciso mais executar os próximos blocos, eu posso executar esse comando break. E o break, ele costuma estar acompanhado com o condicional if, para que a gente interrompa a repetição sob uma determinada condição. Então, a gente vai parar a execução do nosso comando de nossa repetição sob uma condição. Então, dado um certo momento, e nesse certo momento aconteceu um estado, eu vou lá e coloco a estrutura if, e dentro dessa estrutura verifico essa expressão. Se for verdadeira, a gente para a execução do nosso comando de repetição. Então, o break, ele vai parar a execução de uma estrutura de repetição a mais interna. Ele para mais interno. Se eu tiver um for dentro do outro for, ele para o for que tiver mais interno. Nesse caso. Aqui a estrutura, usando o break na repetição while. Como a gente sabe, né, o nosso while ele apresenta essa estrutura. E quando a gente usa um break, a gente faz aquela coisa toda, né, verifica se a expressão é verdadeira, executa um bloco várias vezes. Quando a gente usa um break aqui, sob uma condição if, a gente para a execução sem passar de novo por aqui para verificar se eu saio ou não. E a sintaxe ela é dessa maneira, né? A gente usa o while normal, as nossas sentenças, e em um determinado momento que a gente percebe que não precisa executar os outros blocos, a gente vai e para a execução sobre uma determinada condição. Aí o nosso while para e continua o nosso fluxo normalmente. Com o while é a mesma coisa. A gente tem a nossa estrutura normal, e a gente executa uma vez a sentença e verifica e volta a executar se isso aqui for verdadeiro. Mas se eu tiver um break aqui, sobre uma determinada condição, eu não vou mais verificar se isso aqui é verdadeiro, e vou direto para as próximas sentenças depois do while, nesse caso aqui. Então, eu vou executar meu programa normalmente. E a sintaxe é dessa maneira. A gente tem o nosso do while normal, e usando um if, a gente para a execução sem executar esses blocos seguintes. Com for, também, normalmente, normal, né? A gente tem a nossa inicialização do for, o teste e a atualização da nossa variável de incremento. E executando um bloco várias vezes aqui e usando um if normal, a gente para a nossa execução do for normalmente. Ele não vai mais executar essa linha aqui, ele não vai mais executar o teste, nem inicialização, nem atualização. Ele para imediatamente e passa a executar o programa normalmente. A nossa sintaxe é assim, né? A gente tem o normal mesmo, o nosso for, com inicialização, teste, atualização, e os nossos bloquinhos aqui, que a gente vai executar várias vezes, e quando a gente não quiser mais executar o nosso for, a gente para usando o if. Aqui um exemplo para identificar
números primos, a gente pode fazer uso do comando break. A gente, com o número verificando o resto, para saber se a gente encontrou um divisor, a gente pede para que ele entre com o número e começa com o número de divisores igual a zero. E usa o nosso for, normalmente, indo de 1 até um número, e verifica se o número é dividido por divisor. Na verdade, isso aqui não é divisor, é i. Acho que eu troquei aqui na hora de mudar para i, porque eu ia colocar divisor, mas para vocês se acostumarem com a ideia do i, de incremento. Mas, enfim, aí quando encontra um divisor, né, fazendo um incremento de 1 em 1 até chegar ao número, e se o resto for igual a zero, a gente encontrou um divisor e soma ele. Mas quando a gente chega no número de divisores maior ou igual a 3, a gente para a execução. A gente não precisa mais verificar se tem mais divisores, a gente já sabe que ele é um número primo. No caso, se eu estou executando e chega um momento que meu divisor passou a ser 3, eu vou parar. Ele já não é um número primo. Aí, se no caso aqui, durante toda a execução, a gente saiu com um número de divisores igual a 2, a gente diz que ele é um número primo. Então, como acho que eu já citei aqui, que o número primo ele é aquele número que ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, se ele sai com um divisor 1 e ele mesmo, vai ter o número de divisores igual a 2, e ele é um número primo. E caso essa condição for falsa, ele saiu, né, com um número diferente de 2, ele não é primo. Aqui, 2 tipos de exemplo de execução. Ele entrou com o número 5 e fez a repetição, verificando se é igual a 2, e saiu que o número é primo. Agora, o 10, não. O 10, ele saiu com mais números de divisores que o 5, e né, passou de 3, e passa de 3, né, e aí ele para a execução e verifica que o número ele não é primo. Aqui, no caso, ele divide 5 e 1, e aqui ele divide 10, 5, 2 e 1. Basicamente, sim, também. E o comando continue, a gente pode usar ele também nos nossos blocos nossas estruturas de repetições, e ele faz a reinicialização da nossa estrutura de repetição. Ele não espera que o término da execução seguinte, né, o próximo à execução, ele volta a executar nossa repetição. Ele é útil para que a gente avance para a próxima repetição sem que fique executando os próximos blocos, né? Quando a gente vê que é evidente que a gente não precisa executar um certo bloco e quer passar logo para a próxima repetição, a gente pode usar esse comando continue. Ele, assim como o comando break, ele está associado a uma condição, então a gente vai usar a estrutura if para poder saber quando que a gente vai passar para a próxima repetição ou não. E aqui, né, a estrutura, assim como eu mostrei para vocês do break, é bem parecido. A única coisa que a gente vai mudar é só o break, né? Em vez de parar, a gente vai continuar. Ele vai, ao invés de sair, ele vai vir continuar aqui. Então, no while, o que acontece? Ele vai executar a sentença, não vai executar o que tiver aqui embaixo, e vai passar para a próxima repetição, verificando se a expressão ainda é verdadeira. Aí, caso ela continue verdadeira, executa de novo. Se for falsa, sai da estrutura de repetição. Aqui no do while,
o que acontece é um pouquinho diferente. Ele não vai voltar verificando se a expressão é verdadeira, ele vai voltar lá no do. Então, ele vai executar de novo o bloco para poder repetir de novo. Então, dependendo se for falso ou não, ele executa de novo. Então, usando o if para verificar se eu posso continuar, passar para a próxima repetição ou não, volta, quer dizer, se eu quiser repetir de novo esse bloco de instruções, eu volto para o início, para o do. E o for, ele faz, é a mesma sintaxe, né? A gente só muda aqui o continue, ou o break para o continue, né? A gente vai continuar sobre uma condição. E no for, a gente vai, com o continue, a gente vai passar para a próxima atualização da nossa repetição. Aí a gente atualiza de novo. Então, a gente, quando está executando um bloco de instrução e está repetindo, e não quer executar sobre um momento, não quer executar aquele bloco, eu quero passar para a próxima atualização, eu não quero saber desses blocos aqui, então eu vou e atualizo e passo para a próxima repetição. E depois ele vai lá e faz o teste, né? Atualizou e fez o teste, foi falso, saiu, mas se ele atualizou e ainda continua verdadeiro, pulou a repetição de fato e voltou ao normal. Então, como exemplo, a gente pode usar um programa para calcular os valores da tangente do ângulo de 0 a 180, pulando 10 graus. Para isso, a gente vai usar, mostrei as bibliotecas aqui, porque a gente vai precisar usar essa biblioteca mesh.h, ela tem várias funções, né? Mais pra frente eu falo melhor sobre as funções que a gente pode usar no nosso programa, como que a gente usa, mas tem várias funções que a gente pode usar da matemática, como calcular raiz quadrada, calcular exponenciação. Nesse caso aqui, a gente vai calcular a tangente de um ângulo partindo de 0 até 180. E nessa função, a gente vai passar no parâmetro dela, para a gente calcular a tangente, o radiano. Então, para calcular o radiano de um ângulo, a gente vai precisar do ângulo e do valor de π. E vai calcular usando essa fórmula aqui. Então, no caso, a gente declara as variáveis ângulo e π, coloca aqui. Também tem o π, a gente pode colocar como uma constante, mas aqui para exemplificar com mais precisão, o nosso valor de π, 3,14, muita gente conhece normal, mas na repetição a gente vai fazer do ângulo de 0 até 180, incluindo 180, pulando de 10 em 10. E aí a gente verifica se o ângulo ele é igual a 90 e continua. Por que a gente está fazendo isso? Porque nesse caso não existe tangente de 90. Então, como não existe tangente de 90, eu não preciso calcular, eu não preciso imprimir aqui, eu somente pulo. Então, esse printf aqui, ele não vai ser executado. Aí, eu venho e continuo. No caso, ele vai vir aqui e somar mais 10. Então, de 90, ele passa para um ângulo de 100 graus. Depois disso, essa condição passa a ser falsa e ele vem e executa e me traz a tangente de 100, pulando a tangente de 90 graus, que não existe. E um exemplo de execução, né? A gente não tem nenhuma entrada aqui, a gente parte do ângulo de 0 até 180, calculando a tangente de cada um, pulando de 10 em 10, 10, 20, 30, 40 até 180. E aqui são os valores de tangente dos ângulos que a gente passou para tangente, na função de tangente. Bom, agora falando sobre os vetores, a gente usou variáveis normais para armazenar um valor específico.
O vetor, ele vai ser como uma variável, mas a gente entende um vetor, né? Pode ser um vetor, ele se chama vetor ou array. A gente usa o vetor como uma variável homogênea, né? Que guarda vários valores do mesmo tipo. Então, o vetor é uma sequência de valores do mesmo tipo. E esse vetor ele é armazenado sequencialmente na memória. E ele faz o uso de um nome de uma variável, somente uma variável, que é do tipo vetor, para acessar esses valores. E cada elemento dessa sequência, ele tem que ser acessado individualmente, e pode ser acessado individualmente, na verdade, através de um índice. E esse índice, ele precisa ser inteiro. Então, os valores dessa variável vetor, a gente acessa por um índice e são indexados de 0 até n-1. E o tamanho é fixo. Então, se eu tenho um vetor, uma variável, com um tamanho 10, essa variável vai do tipo inteiro, ela vai me armazenar 10 valores do tipo inteiro. Eu posso armazenar 10 valores do tipo inteiro nessa variável, que é um vetor. E o vetor, ele começa com o índice 0 até n-1. Vou mostrar aqui para ficar melhor. Então, nesse vetor aqui, a gente tem um vetor de inteiros que vai a gente pode guardar 10 valores, e os índices, que são esses númerozinhos aqui, né, o índice do vetor, eles partem de 0 até n-1. Então, se o meu vetor é de tamanho 10, eu vou de 0 até n-1, n-1 é 9, então eu vou de 0 até 9. E armazeno aqui os valores do meu vetor. A sintaxe para declarar um vetor, a gente faz assim, a gente primeiro coloca o tipo do vetor que a gente quer, pode ser double, pode ser int, pode ser float, qualquer tipo primitivo, toda imagem C, né, normalmente, enquanto a gente não está usando estruturas mais complexas. Aqui pode ser um tipo que a gente conhece, e o nome da variável e o tamanho que a gente quer armazenar. Nesse caso aqui, a gente tem que especificar o tamanho, né, que é um vetor estático. A gente tem um vetor de tamanho fixo. Então, a gente tem que especificar o valor dessa variável aqui. Tem que variável do tamanho exato aqui. Aqui no exemplo, tem dois tipos de declarações, uma certa e uma errada. Eu quero declarar um vetor de inteiro, então eu coloco int, o nome do meu vetor, e a quantidade de elementos que eu quero guardar dentro desse vetor, né? Dessa minha variável homogênea. E se eu quero guardar um vetor com valores double, eu coloco o tipo e o nome do meu vetor e a quantidade de valores que eu quero guardar. Uma declaração errada aqui, por exemplo, é que a gente não pode fazer expressões dentro desse tamanho. A gente não pode colocar, por exemplo, a gente quer um vetor de 20 posições, a gente não pode fazer esse tipo de operação para poder guardar. Então, se eu quero um vetor estático, eu tenho que especificar exatamente o tamanho 20. Não posso fazer essa expressão aqui, não. Ela está errada. No caso, falando sobre esses tipos errados, a gente costuma errar bastante, acessar os valores, a gente às vezes passa do tamanho do vetor, e sempre, aqui a gente tem um número inteiro para poder especificar o tamanho. A gente não tem um tamanho 2,5, por exemplo, a gente não tem um tamanho double, a gente tem sempre um tamanho que é inteiro, e os índices também são inteiros. Os índices para acessar, vou mostrar para vocês. A gente pode declarar um vetor dessa maneira aqui também, né? Dessas duas maneiras aqui. Na declaração, a gente pode definir o valor inicial de um vetor normal, e
e a sintaxe é bem parecida com o que eu passei aqui. E quando a gente quiser listar os valores, por exemplo, de cada elemento de um vetor, eu posso fazer o tipo, o nome da variável, o tamanho do vetor, igual e especificar aqui nas posições 0, 1, 2 ou 3, especificar o valor desse valor dentro do vetor. Então, no elemento na posição 0, eu coloco um valor, aqui na posição 1 eu coloco outro valor, separados por vírgulas e dentro de chaves até n-1. Eu não posso passar de n-1, se eu quiser inicializar dessa maneira. Mas eu também posso inicializar não passando até n-1. Posso inicializar até 3 valores, assim, não tem problema. E como o número, a gente às vezes não define o número, a gente pode fazer assim, sem passar o tamanho e colocar os elementos separados. Aí o tamanho dele vai ser dado pela quantidade de elementos que estão aqui. Então, no vetor, a gente tem o nosso índice, né, para identificar qual posição, onde que ele está indexado no nosso vetor, qual posição o valor está naquela variável homogênea. Esse índice é do tipo inteiro. A nossa variável, que aponta para a primeira posição de memória, né, referência de memória do nosso vetor. Então, se eu quero saber a primeira posição, a referência de memória da minha variável, na posição 0, eu posso simplesmente pegar vetor, variável e pegar esse valor que eu tenho a referência do primeiro elemento. Aí, daí para frente, até n-1, são os valores que seguem do vetor, porque eles são armazenados sequencialmente na memória. Então, aqui, alguns exemplos, né? A gente quiser acessar os elementos do nosso vetor, a gente vai colocar o nome da nossa variável que a gente declarou, o nosse vetor, e a posição. Se eu quero acessar a posição 0 do meu vetor, eu venho, coloco o nome da variável, entre colchetes, eu coloco o índice, que é a posição. Então, o primeiro valor do meu vetor, eu coloco o vetor índice 0, o segundo valor, eu coloco o vetor índice 1, e o terceiro valor, vetor índice 2. Então, como eu estou falando aqui, normalmente a gente fala vetor índice, tal índice. Então, eu estou dizendo vetor índice 2, quando eu falo isso, é o valor é o valor que se encontra na posição 2. É o conteúdo do nosso vetor na posição 2. Aqui, alguns exemplos de um vetor. Eu declarei ele como um vetor com tamanho 10, e na posição 5, vetor índice 5, né, na posição 5, eu armazeno o valor 3. E eu posso fazer isso daqui também. Eu posso fazer esse tipo de expressão. Dada a posição do meu vetor, eu posso colocar o conteúdo do vetor mais o conteúdo do outro. Porque isso é válido porque como o vetor, todas as posições dele têm o mesmo tipo, se eu fizer essa expressão aqui, eu posso armazenar dentro do meu vetor. Então, se eu coloco no meu vetor, na posição, o valor dele, mais o valor na posição 2, eu colocando aqui, essa expressão é verdadeira. Então, por exemplo, se no caso eu tenho aqui o valor 3 e aqui 5, nessas posições, na posição 0 vai ficar o valor 8. E a atribuição é dessa maneira. Aqui foi feito isso daqui. A gente colocou o nome do vetor, o índice e o valor. Então, o vetor na posição tal, eu quero colocar um valor específico. Aqui, um exemplo a gente mostrar, né, o conteúdo do nosso vetor. Então, um vetor que eu declaro uma variável índice,
para identificar o índice do vetor, e um vetor de tamanho 100 para poder mostrar os conteúdos dele. Então, supondo que aqui a gente armazene os valores das 100 posições do nosso vetor. Para imprimir, a gente vai usar uma estrutura de repetição for, partindo de 0 e indo de n-1. No caso, nosso n é 100, então a gente vai de 0 a 99. Esse aqui, lembrando, ele não inclui o 100, então ele vai partir até chegar no momento que for 100. Se for 100, esse aqui não vai ser, esse aqui não vai ser falso, esse aqui não vai ser executado. Então, é basicamente isso daqui, né? Para o vetor de tamanho 100, o primeiro elemento tem o índice 0 e o último tem o índice 99. E aí a estrutura vai repetir dos valores variando de 0 até 99, e a condição, né, avaliada é quando o índice é menor que 100, e ele sugere que a gente faça 100 repetições, porque a gente inclui o 0, a gente não parte de 1, a gente acaba fazendo 100 repetições por causa disso. E aqui é a impressão. A gente imprime, né? Imprime no formato que a gente conhece, esse vetor, na posição que o for indicar aqui na nossa estrutura de repetição. Para a gente entender melhor, como exemplo, dado um programa que lê 10 números e imprime em ordem inversa, a gente vai ter que, para isso, a gente vai ter que armazenar numa variável, né, de 10, com tamanho 10, para poder imprimir esses números que foram lidos de trás para frente. Então, a gente usa o vetor porque seria meio uma solução meio ruim, né? A gente utilizar várias variáveis, 10 variáveis distintas para armazenar os valores lidos pelo usuário, e como, né, teve vezes que a gente confunde, a gente vai ler 10 valores, mas como a gente quer armazenar esses valores, a gente vai precisar de um vetor para isso. Mas se a gente está lendo 10 valores e está fazendo alguma expressão para isso, e não vai guardar aquele valor lido para poder usar depois, a gente pode fazer uma estrutura de repetição sem que precise armazenar num vetor, né? A gente pode ficar atualizando aquela variável várias vezes, né, nas 10 vezes, e fazer uma certa expressão. A gente pode fazer isso. Mas quando a gente precisa desses 10 valores para poder fazer uma dada operação, a gente usa os vetores. Então, imagina se a gente tivesse que digitar 10.000 números e não 10. Ficaria meio difícil usar 10 variáveis distintas para armazenar aqueles números que o usuário digitou. Então, para isso, a gente vai declarar um vetor, né? Que a gente viu, do tipo int, coloca o nome de 10 posições e o índice. Né? A gente pode colocar I, J, depende da lógica mesmo, assim, como você vê esse programa legível. Normalmente a gente coloca um I, para identificar o índice mesmo, para diminuir. Mas como a gente está aprendendo agora, a gente pode deixar dessa maneira. Então, antes de entrar nesse for, eu peço para que ele escreva os 10 números inteiros. Aí, no for, eu venho e faço a leitura 10 vezes. Nessas 10 vezes, ele vai de 0 a 99, a gente vai passar pelo for 10 vezes. E, usando o índice aqui, de 0 a 99, a gente vai colocar o valor lido dentro da posição apontada aqui pelo índice. Então, na posição 0, 1, 2, 3, a gente vai fazer a leitura e armazenar esses valores. E como a gente normalmente usa, para poder armazenar numa variável, a gente coloca a referência aqui. Mas quando a gente não fizer uso disso, por exemplo, quiser, normalmente, quando a gente faz essa declaração aqui, o vetor ele já vai ser uma referência
E quando a gente quiser saber a referência de um vetor, a gente só passa ele sem usar esse operador aqui para poder saber referência de uma variável. Ele já é uma referência, mas no caso, como a gente está acessando conteúdo desse vetor para poder fazer a leitura e armazenar, então a gente usa assim esse símbolo aqui que eu não lembro o nome. E para imprimir em ordem inversa, como o vetor ele vai de até n-1, a gente sai de 9 até enquanto, né, 9 até 0, enquanto for verdadeiro, né, quando essa condição for verdadeira, o índice é maior que 0, não chegou no início do vetor, a gente vai decrementando. Então, vai de 9, 8, 7, 6, 5, 4, até 0, e imprimo os valores invertidos. Tem algumas regras, né, que a gente usa no nosso vetor. Normalmente a gente acaba cometendo esses erros, né? Os números, eles são, o tamanho dos índices, eles são numerados de 0 até n-1. Alguns erros a gente acaba cometendo, né? Acessando o índice tamanho, por exemplo. Normalmente a gente acaba fazendo isso, mas o nosso vetor ele vai de tamanho -1. E também a primeira posição é sempre 0, nesse caso aqui. E a gente não pode usar índice negativo. Eu falei que os índices são inteiros, mas a gente inclui os índices que vão de 0 e são positivos, e vai até o vetor tamanho n-1. Se a gente fizer isso, acessar um índice negativo ou acessar uma posição que não existe, a gente pode sofrer algumas consequências que são imprevisíveis, né? A gente não pode determinar esse tipo de situações, mas a gente costuma acabar acessando posição inválida do nosso vetor. Aqui algumas atribuições que a gente faz, né, do nosso vetor. Então, se eu não posso atribuir, né, um valor para todos, um valor para todas as posições de um vetor, né? Normalmente a gente coloca na variável, a variável é igual a 3, 5. A gente, no vetor, a gente não pode fazer isso daqui. A gente não pode colocar um vetor igual a um certo número e assumir que todas as posições vão ter esse número. Para fazer isso, para que a gente coloque todas as nossas posições o valor 0, a gente vai ter que usar uma estrutura de repetição, mais usual é o for, para atribuir cada elemento. Então, a gente passa do índice 0 até 10 menos 1, até 9, e incrementa e coloca na posição o valor 0. Só assim que é verdade, que pode ser feita a atribuição de 0 em todas as suas posições, por exemplo. E a cópia de valores a gente também não pode fazer igual variáveis, por exemplo. Não é possível fazer dessa maneira aqui. A gente não pode, né, dado dois vetores do mesmo tamanho, certo? E do mesmo tipo, a gente não pode fazer esse tipo de atribuição. O que acontece nesse caso? A gente fazendo isso, como eu falei, se a gente não usa aquele símbolo para referência, ele vem como referência. Então, o vetor, essa variável aqui, o vetor, que é a variável vetor, que é uma referência, ela vai acabar apontando para a referência do vetor B. Então, tudo que eu mudar no meu vetor B vai mudar no A, porque eles estão referenciando a mesma porção de memória. E vai acabar dando errado. Eu não estou fazendo uma cópia, eu estou fazendo apontar para a mesma porção de memória. Então, eu não estou fazendo nada, basicamente. Estou só usando um vetor e acaba que o que eu mudar em um muda em outro. Então, o correto é utilizar também uma estrutura de repetição, em que a gente vai copiar o conteúdo de um vetor B para o vetor A. Assim, a gente passa pelo índice de cada um,
variando até o tamanho deles, que é n-1. E a cada posição do vetor A, eu coloco o valor da posição, na mesma posição de B. Aí eu passo a ter a cópia certinho. Então, o que eu mudar em B não interfere em A, e nem o que eu mudar em A não interfere em B, mesmo que depois dessa operação aqui eles sejam iguais. Mas se eu fizer isso aqui, não é certo. Só usando uma estrutura de repetição para fazer a cópia de 2 vetores. Então, mais um exemplo para a gente consolidar um pouquinho mais. Então, a gente pega um vetor com 100 posições e o número de valores que ele quer colocar naquele vetor. Então, aqui eu não estou alocando dinamicamente, não estou falando sobre vetores dinâmicos, estou falando sobre vetores estáticos, eu defini o tamanho dele aqui. Mas, se eu quiser, tem um vetor de 100 posições, se eu quiser armazenar só 10 valores dentro desse vetor de 100 posições, eu posso. Então, usando o vetor estático, a gente faz assim, a gente define, né, nosso número de valores que ele quer e leio quantos valores que ele quer, e no máximo 100, porque se ele colocar 1000 valores, não vai poder, né, a gente não vai conseguir colocar 100 valores no nosso vetor. Quer dizer, a gente não vai colocar 1000 valores no nosso vetor de 100 posições. Leio aqui meu número, de quantos números que ele quer armazenar, e com base nisso, eu faço a verificação, né? Mesmo que eu tenha definido aqui, no máximo 100, se ele tiver definido um valor inválido, se ele tiver passado, se ele escrever um valor maior que 100, ou um valor menor que 0, então os valores que ele digitou aqui foi inválido. Ele tem que supor, né, quer dizer, ele tem que seguir isso daqui, senão o programa não vai mais executar o resto dos blocos. Então, retorno 1 do meu main e para a execução do programa. Ele só vai executar se for verdadeiro. Se ele tiver entrado com um valor válido. E se ele tiver escrito um valor válido, a gente pede para que ele, fora do for, escreva os números inteiros, né? E aqui eu mostro para ele a quantidade de valores que ele digitou. Então, escreva tantos valores, 5 números inteiros. Aí eu venho e passo aqui, variando. Não, aqui não é. Depois eu tenho que corrigir isso. Ele varia de até a quantidade que ele digitou. E coloco na posição E. E imprimo os números, os valores que ele digitou em ordem inversa. Então, eu passo a quantidade que ele digitou, menos 1, né, se ele quiser 10 valores, para poder acessar o índice 0 certinho, e coloco para imprimir para ele. Aqui, algumas questões para vocês tentarem fazer. Coloquei lá no Moodle também, algumas sintaxes. E eu vou fazer a correção aqui de uma vez. Aqui para vocês acompanharem aqui. Eu errei. Tirando onde que eu quero. Isso. Ele passa pelos números de valores. E eu não lembro. Eu troquei. Mas enfim, vou mandar um pedido para vocês lá no Moodle certinho. E vocês têm alguma dúvida? Coloquei, difícil, porque quando chega nesse momento, começa
para quem nunca teve contato, começa a ficar meio difícil de entender. Tranquilo? É um pouco mais complicado mesmo. Mas tem alguma dúvida, quiser esclarecer, que eu acho que se a gente passar por vetores sem entender ele um pouquinho melhor, quando a gente precisar de usar matrizes, a gente vai agarrar do mesmo jeito. Então, acho que eu vou ter nas próximas dar uma olhada melhor assim com os vetores para ver se vocês pegaram ok. Você falou alguma coisa? Não estou ouvindo direito. Pode interromper a gravação para mim, por favor? Uhum. Ah, tá. Esse return 1, parou a gravação? Pode parar, quem estiver gravando.